Ainda em Itacoatiara, o programa Gente Negócios, participando do primeiro simpósio de terapia social do Médio Amazonas, entrevista uma das grandes autoridades em psiquiatria do nosso país, Dr. Wilson Gonzaga, e um dos grandes estudiosos da ayahuasca. Ayahuasca como tratamento coadjuvante da dependência química, Dr. Wilson. Quais as experiências e as medições que nós temos no país até agora quanto ao uso da ayahuasca? O uso da ayahuasca, ele foi, durante muitos anos, ele estava assim, fora da lei, como dizer assim, ele não era permitido, mas também não era proibido. Até um determinado momento que, pelas análises químicas, descobriu-se que um dos princípios ativos era dimetiltriptamina, o DMT. Aí a Anvisa colocou ele na geladeira das substâncias proscritas. Só que existiam milhares de pessoas, falando só do Brasil, que utilizavam esse chá com benefícios evidentes. Então, a Anvisa, o governo, a DIMED, que era o departamento que estudava isso, do governo federal, resolveu voltar a estudar, e um grande grupo, por um tempo, fizeram um trabalho grande e resolveram, sim, então, aprovar, legalizar o uso da ayahuasca por conta da dimetiltriptamina, porque percebeu-se, com os outros alcaloides, ela não tinha nenhum efeito nocivo, e sim benéfico. Então, hoje, a ayahuasca tem um status de uso legal, mas para uso ritualístico. Mas eu acredito que isso ainda seja uma fase, porque hoje nós temos um outro momento onde a comunidade científica, não só do Brasil, mas internacional, começa a avaliar o uso não apenas ritualístico, mas o uso terapêutico, e o grande foco nesse momento é no tratamento coadjuvante das dependências químicas, na qual nós colecionamos um monte de fracassos até agora, né, mundialmente falando. Doutor Wilson, para nós é um pouco incompreensível a resistência da Anvisa quanto à ayahuasca, uma vez que ela é de utilização, vamos dizer assim, até antediluviana, não é? Tanto é que o professor Dr. Pierre fez uma demonstração até na época, nos escritos bíblicos já constam a utilização de ervas divinatórias, que é considerada a ayahuasca, e é incompreensível essa resistência. Na sua opinião, como profissional que atua na área, por que tanta proscrição contra a ayahuasca? Então, eu vejo de uma maneira um pouco diferente, apesar de ser convicto dos benefícios da ayahuasca. Uma agência de vigilância, ela tem que pensar, tem que agir com um raciocínio químico e científico vigente no momento. Ela não pode ter paixões, preferências, e exatamente pela detecção da DMT, da dimetiltriptamina, é que basearam-se na proibição e no cuidado. Mas exatamente por não ter esse fechamento, essa rigidez, foram estudar e perceberam realmente que essa dose de DMT ela não era nociva. E a gente descobriu, o avanço das pesquisas descobriu que o DMT, a dimetiltriptamina, é uma substância fabricada pelo próprio corpo. Nós sabemos, e tem um cientista chamado Rick Strassman, que fez estudos na Universidade do México durante um bom tempo, sobre as descargas de dimetiltriptamina, naturalmente, no momento de nascimento e no momento de morte. No momento de morte, como é que se estudou isso? Se estudou naquilo que a gente chama de EQM, experiência de quase morte. As pessoas que chegavam a ter parada cardíaca e depois eram ressuscitadas. E nesses casos, depois media-se a substância e começou a perceber-se, no momento do nascimento, no momento da morte, essas descargas de DMT. Então começa a se perceber que não é uma droga que o próprio corpo fabricava. Hoje nós sabemos que o DMT ele está em diversas coisas bem comuns, como por exemplo na grama, que contém DMT. A grande sacada disso é a absorção dela. O DMT, por exemplo, usado puro, usado fumado, ele dá um efeito alucinógeno, rápido, com muito pouca contribuição psíquica. Mas na ayahuasca,
juntando com as catecolaminas, que a DMT está na folha, na chacrona, a armina e a armalina estão no cipó. Nessa combinação mágica, que não pode ter sido por ensaio e erro, não ser por uma intuição divina, que os índios utilizaram isso, ou como diz as tradições, remonta do tempo de Salomão, essa união, as catecolaminas do cipó com a dimetiltriptamina criaram uma mistura de absorção lenta e do efeito das visões, que não são alucinações. Tanto que essa substância é modernamente classificada como enteógeno e não alucinógeno. A DMT sozinha poderia até ser classificada como alucinógeno, mas a DMT associada à armina, armalina, dimetiltriptamina, para falar apenas desses principais, criaram um enteógeno. O que é enteógeno? Theos, Deus, genus, criação, criador do movimento divino. Porque as pesquisas antropológicas descobriram que todos os povos que utilizavam esse chá o faziam, ou fazem até hoje, com uma intenção espiritual, de se aproximar do sagrado. E uma peculiaridade bem interessante que põe essa substância diferente de todas as outras é a guiança, é o controle que ela tem pelos sons. Então, todas as tribos, os grupos, etnias, enfim, todos os povos que utilizam a ayahuasca o fazem com canções, com sons, com músicas, porque ela dá essa possibilidade de guiança através do som, coisa que nós não conseguimos nos anos 60, quando começamos a pesquisar o ácido lisérgico 25, o LSD. Quer dizer, então surgiu modernamente, não é tão moderno, né? Para o mundo científico, acadêmico até é, mas como a senhora muito bem colocou, as plantas de poder são usadas desde que o homem existe, na verdade, né? E aí descobriu-se que então tinha uma nova substância que poderia abrir novos horizontes, não só no estudo da consciência, mas com a probabilidade de outros efeitos de cura no organismo, como o próprio câncer, que hoje se estuda, né? Numa substância que é mais controlável, dirigida pelo ritual, pelo grupo afetivo, pelo ambiente externo, que nós chamamos o setting. É importantíssimo, como eu vi, até nem falei isso na minha palestra, mas é importantíssimo que o uso da ayahuasca é não dissociá-lo do setting, quer dizer, do ambiente em que ele é estudado. Uma coisa é eu comprar isso pela internet e beber sozinho no meu quarto para experimentar, e outra coisa é dentro de um ritual estruturado com outras pessoas, isso é, com um setting de proteção, de acolhimento e de intenção de transformação interna. É bem importante o uso. E essa substância está ligada ao som e ao setting. Por isso, quando me perguntaram, e eu deveria ter respondido isso, que eu não lembrei, de que, mas haverá a possibilidade de um dia criar um protocolo, criar uma pílula de ayahuasca? A pílula não vai trazer o setting, a pílula não vai trazer a indução sonora. Então, isso provavelmente não iria fazer bem e acredito eu que nunca vai acontecer. Doutor Wilson, o senhor fez alguns experimentos em São Paulo com moradores de rua utilizando a ayahuasca, e o senhor tem alguns relatos assim, bastante interessantes e curiosos sobre essa experiência. Quer nos relatar um pouquinho sobre isso? Então, uma coisa que eu observo no uso da ayahuasca é que isso é um ponto de vista pessoal, não é lei, né? Mas ela é calcada num tripé. Primeiro, ela dá uma capacidade de autoconhecimento através de insights, através de recrudescer material traumático, psicológico que estava guardado e desmontar esses materiais. Então é fantástico associado por um uso psicoterápico, porque ele tem a capacidade de mergulhar dentro dele e conhecer a si mesmo de uma maneira melhor. Nada mais socrático do que isso. Homem, conheça-te a ti mesmo. Ela dá essa capacidade.
Doutor Wilson Gonzaga, o programa Gente Negócios agradece muitíssimo por todos esses esclarecimentos. Ele agradece muito mais ainda por sua dedicação no trato do comportamento humano e por ser essa grande autoridade brasileira e que leva o nome do Brasil em vários rincões do mundo. Meus parabéns e muito grata por essa entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade e fico muito feliz de ver o interesse dos veículos de comunicação estudando respeitosamente essa questão. Eu que agradeço.